As árvores são seres vivos cuja contribuição à vida e à nossa civilização é simplesmente imensurável. E mais do que isso, suas capacidades de adaptação beiram o inacreditável. Hoje, vamos explorar as mais extraordinárias entre elas. Prepare-se! Em regiões onde a chuva desaparece por meses a fio, sobreviver não é tarefa fácil. Mas algumas árvores, verdadeiras gigantes, encontraram um jeito de driblar o deserto. Você já viu esta árvore em forma de barril? Estamos falando dos baobás, colossos milenares que podem viver por mais de 1000 anos. Essas árvores desenvolveram uma habilidade extraordinária: armazenar água em seu tronco, não algumas gotas, mas centenas de milhares de litros. Sua madeira esponjosa funciona como uma gigantesca cisterna viva. É graças a isso que o baobá se mantém firme onde tudo parece morrer. Mas essa dádiva também é uma maldição. Sua umidade atrai dezenas de animais sedentos, inclusive os maiores entre eles. Na estação seca, elefantes percorrem grandes distâncias em busca dos baobás. Rasgam sua madeira com presas e trombas, sugando cada gota como se fosse a última. É questão de sobrevivência. A árvore sofre, mas os elefantes vivem. E como culpá-los, se até mesmo os humanos, no meio do deserto, já mastigaram seus troncos em busca de hidratação? O incrível é que, mesmo ferido, o baobá não desiste. Ele se cura. Sua madeira porosa se expande, a casca se regenera. E ele segue em frente, resistindo geração após geração. E isso é apenas o começo. Madagascar, terra de extremos. Em Madagascar, no leste da África, os baobás são mais do que árvores. São patrimônio de sobrevivência. O lado oeste da ilha é atingido por secas tão severas que quase nenhuma outra árvore consegue sobreviver ali. Enquanto no leste de Madagascar as chuvas são abundantes, as montanhas centrais bloqueiam as nuvens, deixando a porção ocidental à míngua. O resultado: um deserto estéril, que se estende por centenas de quilômetros. E no meio desse cenário devastado, a 30 quilômetros do litoral, está a vila de Ampotaka. Hoje, é dia comum, e isso significa calor de 40 graus à sombra, e 10 meses sem uma gota de chuva. O poço mais próximo, a 60 quilômetros de distância. Não há reservatórios. A população cozinha com suco de melões ou de melancias, mas até isso está acabando. Diante de tamanha escassez, os moradores de Ampotaka caminham até o seu último segredo de sobrevivência: um baobá ancestral. A árvore que não morre. Para esse povo, o baobá não é uma planta. É um símbolo. Um salva-vidas. Seu tronco é tão volumoso que apenas alguns exemplares já são suficientes para sustentar uma aldeia inteira durante a seca anual. Mas como isso é possível? Simples. A madeira interna do baobá é tão macia que os moradores cavam por dentro, transformando-a em um reservatório natural de água. E o mais impressionante: mesmo após ter seu interior escavado, o baobá não morre. Em questão de meses, ele regenera sua casca por dentro e selam-se por completo, como se nunca tivesse sido tocado. Você poderia chamá-lo de poço vivo, ou talvez, um barril de vida. Escavar um baobá para transformá-lo em reservatório leva mais de 2 semanas de trabalho intenso, e só pode ser feito na estação seca. Escolher o momento certo é essencial, mas também é fundamental escolher a árvore certa. Se for escavado na época errada, o baobá pode apodrecer e morrer. Durante a estação chuvosa, a madeira se encharca e o interior da árvore fica vulnerável demais para ser tocado. Mas há uma regra ainda mais importante. Depois de escavar o interior da árvore, é preciso esperar pelo menos 6 meses antes de enchê-la com água. Ignorar essa pausa pode ser fatal para o baobá. Quando chega a curta temporada de chuvas, os moradores se organizam para encher o reservatório. Um único baobá pode armazenar até 1000 litros de água, e essa água se conserva por décadas, sem apodrecer o tronco. É como se a árvore soubesse como se cicatrizar por dentro. Suas paredes internas se tornam impermeáveis, formando um sistema de armazenamento natural, engenhoso, uma maravilha viva no coração de Madagascar. É uma forma de exploração singular, rara no mundo vegetal. Mas nesta estação a seca foi tão longa que a árvore esvaziou. Ainda assim, o reservatório exige cuidados. A madeira que cresce por dentro deve ser cortada regularmente para que não reduza o espaço da água. Mesmo com o tronco vazio, os moradores mantêm a tradição. Afinal, herdaram 7 dessas árvores de seus antepassados. Hoje, apenas uma ainda tem água. E por isso, ela é usada com extrema cautela. Tomar banho, por exemplo, é permitido apenas uma vez por mês. Depois de cada temporada de chuva, a aldeia inteira se mobiliza. Eles sabem que tem pouco tempo para encher os baobás antes que a água evapore sob o sol escaldante. Em muitos baobás antigos, o oco no centro da árvore surge naturalmente, sem qualquer intervenção humana.
Existem várias teorias sobre como isso acontece. Mas o fato é que o espaço dentro dessas árvores é tão grande que já serviu de abrigo, não apenas para animais, mas também para pessoas. Ao longo da história, troncos de baobás foram usados como depósitos, lojas, túmulos e até como cafés. Na África do Sul, por exemplo, um baobá abrigou um bar turístico por anos e atraía mais de 7.000 visitantes por ano. Esse mesmo baobá era considerado um dos maiores do mundo. Mas em 2017, o velho gigante desmoronou. Existem até lendas que contam como baobás ocos foram usados como prisões temporárias durante o tráfico de escravizados. Os baobás cresciam justamente ao longo dessas rotas, e seu interior servia como cela improvisada, sombria e silenciosa. Mas o baobá não é o único a enfrentar o deserto com inteligência. Outras árvores adotaram estratégias bem diferentes para sobreviver. Em vez de grandes troncos repletos de água, elas apostam em outra coisa. E é no arquipélago de Socotra, isolado no Mar da Arábia, que encontramos um exemplo impressionante. Ali, a seca é implacável. Mesmo assim, uma árvore estranha e resistente domina a paisagem, a Dracena dragão. Ela cresce no topo de colinas, onde o solo é pobre e pedregoso. Mas mesmo sem chuva, ela sobrevive graças ao orvalho da madrugada. Suas folhas largas e densas capturam o vapor da atmosfera. A água escorre pelo caule e chega às raízes. Nenhuma gota pode ser desperdiçada. Até a sombra projetada pela copa é parte da estratégia. Ela protege o solo, permitindo que a umidade penetre na areia antes que o sol a evapore. Essa copa generosa também faz sombra para as raízes, que se espalham rente à superfície, o suficiente para manter a planta viva. Outro exemplo curioso cresce por ali, o adênio. Pequeno e estranho, lembra uma versão em miniatura do baobá. Seu tronco grosso também armazena água, o suficiente para resistir até a próxima estação de chuvas. É tão resistente que cresce até em rochas nuas. Mas há desertos onde nenhuma árvore consegue sobreviver. Imagine uma paisagem de dunas móveis, como as do deserto de Taklamakan, no norte da China. Ali, o solo muda constantemente. A temperatura despenca à noite, e a chuva praticamente não existe. Para qualquer um, seria impensável ver árvores por lá. Mas a natureza tem suas próprias regras. E bem no meio das dunas, cresce o álamo eurasiático. Não está sozinho. Vários outros resistem com ele. Eles não apenas sobrevivem, eles desafiam o impossível. Impressionante, não é mesmo? Comente qual curiosidade você gostaria de ver nessa lista e não perca os próximos episódios. Deixe um like e se inscreva já, no 5+. Curiosidades incríveis. Sempre bem direto ao ponto e sem enrolação.